Sabe, eu queria comentar aqui com vocês uma coisa que aconteceu comigo e meio que mudou a minha vida. É muito estranho parar pra pensar de tantas coisas que já aconteceram comigo como um ser humano, assim como eu penso que coisas acontecem com outros seres humanos também, sabe? Em 2025, eu sofri a minha primeira crise de pânico. Essa é a coisa mais estranha que uma pessoa pode sofrer na vida, sabe? Eu achei horrível. Eu nunca tive passado por uma coisa dessa magnitude. E eu pensei o quanto que isso me afetou. Me afetou como uma pessoa num todo. Eu antigamente era uma pessoa muito mais tranquila. Na verdade, eu não era tranquilo. Eu era simplesmente uma pessoa muito complicada. Pensa assim, uma pessoa que sempre arrumava encrenca, não se importava com o que os outros diziam. Na verdade, pelo contrário, né? Eu me importava muito com o que as pessoas diziam pra mim. Mas eu sempre fui uma pessoa de arrumar encrenca, uma pessoa totalmente doida da cabeça, entre aspas, sabe? Até mais ou menos um tempo atrás, no meu período de escola, eu simplesmente era o cara mais doido de poder fazer coisas assim, absurdas, sabe? Uma vez eu peguei e me joguei numa mesa de escola pra tirar uma foto, bem no tempo que eu tava caindo, não sei de onde eu tirei essa ideia. Mas a questão é que eu nunca fui uma pessoa de me importar muito com a minha saúde. Eu sempre ia fazendo as coisas, eu sempre iria, sei lá, fazendo 30 milhões de coisas, mas eu nunca me questionava por nada. Até que um dia, simplesmente como qualquer outro dia, eu tava estendendo roupa em casa, uma coisa normal, e do nada eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal. Foi uma situação muito merda. E aí, tipo, quando eu comecei a me sentir bem mal, comecei a me sentir péssimo, eu tive que pedir ajuda. E aí eu achei estranho, porque eu nunca tinha passado por uma situação de um medo real, sabe? Um medo real de morrer. E eu lembro que eu falei com a minha mãe, e nisso que eu falei com a minha mãe, eu simplesmente comecei a entrar em desespero, cara. Eu lembro dos meus braços dormentes, a minha mão começou a ficar enrijecida e só. Minha mão começou a ficar muito enrijecida e aí eu comecei a entrar em desespero. E aí eu lembro que a minha ex-namorada que tava comigo na época me ajudou bastante. E aí eu simplesmente, quando eu dei conta, eu tava dentro do hospital. E é uma coisa meio pesada de se falar, sabe? Porque antes o mundo era totalmente... Como eu posso dizer pra vocês? O mundo era totalmente nada pra mim, sabe? Tipo, eu não dava valor à minha vida, não dava valor às coisas que eu tinha. E eu achei incrível como que depois disso, que eu pensei que eu realmente de fato iria morrer, mudou demais a minha cabeça. Tipo, a caixa de Pandora foi aberta na minha cabeça. Porque antes você não observava nada, você simplesmente vivia, você sentia vontade de se matar. Eu mesmo tinha muita vontade de me matar. É um assunto meio pesado, mas eu simplesmente consegui passar por isso a partir do medo. Foi muito estranho. Mas depois que eu tive essas situações, em quesito de crise de pânico, eu comecei a ter várias vezes, outras vezes. Comecei a desenvolver fobia social. E eu acho que se não fosse por eu ter passado em terapia, eu acho que eu nem estaria aqui falando com você, eu já tinha feito alguma besteira antes. Acontece que quando a gente observa o mundo através disso, depois do que a gente passa, depois que a gente realmente entende que o medo, ele muda a nossa forma de ver o mundo, eu comecei a observar mais as coisas ao meu redor. Eu comecei a observar pessoas, eu comecei a observar a vida e eu acho incrível como que nada é mais a mesma coisa. Esses dias mesmo eu tava dentro aqui desse quarto pensando o quanto que eu mudei através disso, porque a gente acaba meio que adquirindo um medo absurdo do mundo. A gente cria uma paranoia na nossa cabeça de que o mundo inteiro tá contra a gente, sabe? E é bizarro isso, porque você começa a pensar que qualquer coisa pode te ferir. Só que hoje, no momento atual na minha vida, eu penso que isso até que é bom. Não vou falar que é 100% bom, mas é bom, porque a gente consegue ter um controle melhor da nossa vida. Eu, pelo menos, eu segui nesse caminho. Eu comecei a entender mais um pouco sobre a minha vida, sabe? Comecei a entender um pouco mais de onde vem esse medo que eu sinto, essas coisas que eu sinto, o do porquê que eu tive a crise de pânico. E eu penso que até tem um pouco de envolvimento de Deus nisso. E eu acho incrível. Eu acho incrível que hoje eu vejo um mundo com muito mais cor. É totalmente tudo mais evoluído. Pra mim, como pessoa, observar muito mais as coisas ao meu redor é muito mais legal, é muito mais interessante, sabe? E eu quero falar pra você que já passou por isso, que já sentiu esse medo e que ainda sofre com isso, é que eu entendo como que é ter a visão do mundo que você tinha antes mudada. Eu tive a minha crise de pânico nos meus 24 anos, cara. Eu nunca tive isso na minha vida. Nunca. Eu nunca tive
nada que fosse em relação a isso. Crise de pânico, essas coisas, problemas psiquiátricos. Eu tive depressão, mas eu consegui meio que ir na raça. Mas a verdade é que depressão, você contém ela. Ela sempre vai estar ali. E aí eu percebi que compensa viver, cara. Observa tudo aquilo que tá ao seu redor. Tudo que você conseguir observar, seja o céu azul, observar até mesmo a cor da calçada, ou observar o mínimo de vida que existe no mundo, seja uma formiga. Eu gravo esse vídeo aqui só pra... Eu não sou a única pessoa no mundo que pensa assim. Eu acho que o que eu tô desabafando aqui é... Eu sou o único que pensa assim. De que, tipo, eu tive a minha crise de pânico, eu tô superando, eu tô passando em psicologia, em psiquiatria. Não tô fazendo faculdade nem nada, mas eu falo assim que eu estou indo no caminho. E eu tô percebendo o mundo de uma maneira totalmente diferente. E eu penso assim, que só eu tô assim nesse mundo, pensando dessa maneira. E eu queria saber se você que tá assistindo, você também pensa dessa maneira, sabe? Pensa que o mundo não é só um ovo voando no meio do nada. Tem mais alguma coisa. Não digo de coisa espiritual nem nada, mas alguma coisa maior do que eu e você, maior do que qualquer outra coisa. Eu não falo de espiritual, uma coisa que eu não vou conseguir explicar nesse vídeo em específico. Quem sabe em próximos, ou quem sabe eu nunca mais grave vídeos em relação a isso. Quem sabe eu não apareça mais aqui e só um vídeo aleatório no meio do YouTube. É só simplesmente um vídeo no meio do YouTube. Mas eu entendo você. Eu espero que, assim como eu tô conseguindo encontrar meu caminho em relação a isso, como que o mundo mudou pra mim. A gente começa a ter medo do mundo, mas a gente percebe que esse medo é o que mostra o lado bonito do mundo. Eu não vou conseguir explicar em palavras. Talvez escrevendo, não sei. Talvez eu converse com vocês sobre mais algumas outras coisas, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Que a crise de pânico conseguiu mudar minha visão do mundo. E se não fosse por ela, eu acho que eu não conseguiria contemplar melhor as coisas. É tipo uma chave de amadurecimento dentro da minha cabeça. A caixa de Pandora. E eu espero que você que tá assistindo consiga superar isso também. É isso.